Sou Genevieve Carter, tenho 27 anos e sou CEO da minha própria startup de tecnologia em Seattle. Há 4 anos, dedico cada gota do meu ser ao desenvolvimento de softwares que revolucionariam a forma como as empresas operam. Minha família nunca me levou a sério. Para eles, eu sempre fui o bebê que brincava com computadores. Quando o dia de ação de graça se aproximou, minha mãe mandou uma mensagem dizendo que eu não estava pronta para me juntar à mesa da família com seus convidados importantes. Então, fiquei em casa sozinha com meu laptop. O que aconteceu depois mudou tudo. Se você já foi subestimado pela sua família, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e inscreva-se para se juntar a outros que transformaram rejeição em triunfo. Crescer na família Carter significava conviver com comparações constantes. Nossa mansão em estilo Tudor, no prestigiado bairro de Broadmoor, em Seattle, abrigava meu pai, Jackson, um executivo bancário com conexões com a alta sociedade, e minha mãe, Eleanor, que construiu sua identidade em torno de deveres de anfitriã perfeita e cargos em conselhos de instituições de caridade, e meus 2 irmãos mais velhos, que eram os filhos de ouro. Alison, 5 anos mais velha que eu, seguiu nosso pai na medicina, tornando-se a neurocirurgiã que fazia meus pais brilharem de orgulho em todas as reuniões. Thomas, 3 anos mais velho que eu, seguiu o caminho da advocacia, ingressando em um prestigiado escritório de advocacia e rapidamente se tornando sócio. Ambos tinham diplomas emoldurados de universidades da Ivy League expostos com destaque na sala de estar dos meus pais, ao lado de fotos profissionais em seus respectivos uniformes de sucesso. Depois, havia eu, Genevieve, a inesperada terceira filha. Minhas primeiras lembranças eram de estar sentada sozinha à enorme mesa de jantar, observando minha família elogiar meus irmãos, enquanto ocasionalmente me olhavam com expressões que variavam de leve decepção a completa indiferença. Meu pai frequentemente ignorava meu interesse por computadores. Ainda me lembro do meu aniversário de 12 anos, quando pedi livros de programação em vez das roupas de grife que minha mãe havia escolhido. Você quer brincar com computadores? Zombou Jackson, trocando olhares cúmplices com minha mãe. Essa não é uma carreira de verdade, Genevieve. Seus irmãos estão construindo as bases para profissões de verdade. Mesmo quando demonstrei aptidão precoce, aprendendo a programar e criando um site básico para o clube de jardinagem da minha mãe aos 14 anos, a conquista foi tratada como um hobby bonitinho. Thomas tinha acabado de vencer sua primeira competição de julgamento simulado na faculdade de Direito, e minha criação primitiva em HTML mal era notada. No ensino médio, eu já havia aceitado minha posição como a decepção da família. Eu me destacava em matemática e ciência da computação, mas essas conquistas foram ofuscadas pela conclusão da residência médica de Alison e pelo trabalho de Thomas como auxiliar de um juiz federal. Jantares em família se tornaram exercícios de invisibilidade. Eu compartilhava notícias sobre a vitória na competição estadual de tecnologia, apenas para que a conversa imediatamente mudasse para a primeira cirurgia solo de Alison. Contra a vontade dos meus pais, frequentei a Universidade de Washington em vez de me candidatar a Harvard ou Yale. Escolhi a universidade por causa do excelente programa de ciência da computação, mas meus pais viram isso como mais uma prova de que eu não tinha ambição. Quando abandonei a faculdade no penúltimo ano para me dedicar integralmente à minha ideia de software, os tênues fios da aprovação familiar se desfizeram completamente. Você está jogando sua vida fora, disse minha mãe, com a voz tensa e a raiva controlada. Nós lhe demos todas as vantagens, e você escolheu desperdiçá-las bancando o empreendedor. Meu pai foi mais direto: nenhuma filha me abandona a faculdade para mexer com computadores em algum apartamento. Você voltará a estudar imediatamente. Mas não o fiz. Em vez disso, mudei-me para um apartamento minúsculo com a minha melhor amiga, Diana, que acreditou na minha visão quando ninguém mais acreditou. Transformamos a nossa sala de estar no escritório improvisado, dormindo em futons e comendo lamen enquanto eu programava durante 18 horas por dia. Diana fazia bicos para nos manter à tona enquanto eu construía a minha empresa do zero. Os 2 primeiros anos foram brutais. A previsão de fracasso da minha família parecia cada vez mais provável à medida que a rejeição se sucedia. Os investidores ouviam educadamente a minha proposta antes de recusar. Os meus pais ligavam ocasionalmente, as suas perguntas disfarçando vagamente a expectativa de rendição. Quanto tempo mais vai durar esta fase do computador? Perguntava minha mãe. A família Patterson tem um filho maravilhoso que acabou de entrar para o banco do seu pai. Ele pode ajudar-te a encontrar um emprego adequado.
cada reunião familiar se tornava mais dolorosa. Enquanto meus irmãos chegavam em carros luxuosos exibindo novas conquistas, eu aparecia com a mesma roupa, tentando explicar conceitos tecnológicos complexos para parentes que já haviam decidido que eu era o fracasso da família. Quando Thomas se tornou sócio aos 28 anos, meus pais deram uma festa extravagante. Quando consegui meu primeiro pequeno cliente naquele mesmo mês, minha notícia recebeu um aceno educado antes que a conversa voltasse para Thomas. O ponto de virada veio no meu terceiro ano de negócios. Desenvolvi um algoritmo proprietário que conseguia prever o comportamento do consumidor com uma precisão sem precedentes. Um pequeno blog de tecnologia apresentou meu trabalho, o que chamou a atenção de James Whitman, um ex-desenvolvedor do Google em busca de seu próximo empreendimento. Ele se tornou meu parceiro de negócios, trazendo experiência e conexões. De repente, a Neuratec, minha empresa, começou a ganhar força. Mudamos do meu apartamento para um pequeno escritório. Contratamos 3 funcionários. Fechamos contratos com empresas de médio porte. Pela primeira vez, pude me pagar um salário modesto. Nada disso impressionou minha família. Que legal, querida, disse minha mãe quando contei a ela sobre o nosso maior contrato até então. Você soube que a Alison está sendo considerada para chefe de neurocirurgia? Foi somente quando James e eu desenvolvemos nosso produto inovador, uma plataforma de análise de dados baseada em inteligência artificial que poderia revolucionar a forma como as empresas tomam decisões estratégicas, que a trajetória realmente mudou. Chamamos de Insight Engine, e os primeiros testes mostraram que ele superava os softwares concorrentes em 300%. Grandes empresas de tecnologia começaram a nos procurar. O que começou como perguntas curiosas se transformou em conversas sérias de aquisição. No início de novembro, estávamos em negociações finais com a Tech Giant, um dos maiores nomes do setor. Os números em discussão fariam da Neuratec uma das maiores aquisições de tecnologia do ano. Pela primeira vez, pensei que minha família teria que reconhecer meu sucesso. O acordo estava fechado para fechar a semana de ação de graças, o momento perfeito para finalmente assumir meu lugar à mesa da família como um igual. O dia de ação de graças na casa dos Carter não era apenas um feriado, mas uma instituição. Minha mãe começou a planejar no início de outubro, encomendando ingredientes especiais de todo o país e consultando seu chefe pessoal sobre inovações no menu que impressionassem sem se afastar muito da tradição. A lista de convidados foi elaborada com precisão cirúrgica, sempre incluindo um equilíbrio cuidadoso entre familiares e convidados estrategicamente selecionados que aumentariam o prestígio do evento. Este ano, com minha empresa à beira de um acordo histórico, me permiti imaginar uma experiência de ação de graças diferente. Pela primeira vez, eu não seria um membro da família que todos toleravam educadamente. Eu chegaria com notícias que nem meus pais poderiam menosprezar. Acho que este é o ano em que eles finalmente te verão, disse Diana enquanto me ajudava a escolher uma roupa para a ocasião. Estávamos na Nordstrom e eu experimentava um vestido bordô de alfaiataria que projetava sucesso e elegância discreta. Não preciso da validação deles, respondi, embora ambas soubéssemos que não era totalmente verdade. Só quero que parem de me tratar como se eu ainda tivesse 16 anos e estivesse mexendo no computador. Diana me lançou um olhar cúmplice. Você ensaiou seu anúncio no espelho ontem à noite. Eu ouvi. Corei, presa na minha contradição. Virou um ritual noturno à medida que o acordo com a gigante da tecnologia avançava. Eu ficava em frente ao espelho do banheiro, praticando como mencionaria casualmente que minha pequena empresa tinha acabado de ser adquirida por uma quantia que faria até meu pai hesitar. Ele vai ficar com esta, disse a vendedora, escolhendo o vestido bordô. Enquanto ela registrava a compra, meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe, preparativos para o dia de ação de graças. O assunto já fazia o evento parecer mais um evento corporativo do que uma reunião familiar. A mensagem em si era típica de Eleanor Carter, uma mistura de instruções e críticas sutis. Genevieve, começaremos pontualmente às 16 horas. Por favor, chegue às 15h30 para ajudar Alison com a arrumação dos pratos. Thomas vai trazer Sofia. Use algo apropriado, não aquelas roupas casuais de startup que você prefere. Mostrei a mensagem para Diana, que revirou os olhos. 4 anos administrando uma empresa e ela ainda acha que você usa moletom com capuz e chinelo. Pensei em responder com uma foto do meu vestido novo e seu preço de $400, mas, em vez disso, enviei uma simples confirmação.
Pela primeira vez, eu queria evitar qualquer tensão pré-jantar. Este dia de ação de graças seria diferente. A semana anterior ao feriado foi um turbilhão de negociações finais com a gigante da tecnologia. James e eu passamos 16 horas por dia com advogados, revisando os termos do contrato e fazendo pequenos ajustes para garantir que nossa tecnologia fosse implementada corretamente após a aquisição. O negócio estava em fase final, faltando apenas as assinaturas. Concordamos em assinar imediatamente após o feriado prolongado, o que me permitiria anunciar a aquisição como um negócio fechado no jantar de ação de graças. 3 dias antes do dia de ação de graças, recebi o primeiro sinal de que algo estava errado. Minha mãe ligou enquanto eu estava em uma reunião, deixando uma mensagem de voz que soou estranhamente hesitante. Genevieve, querida, eu queria discutir os preparativos para o dia de ação de graças. Por favor, me ligue quando puder. Retornei a ligação dela naquela noite. Eleanor Carter atendeu ao primeiro toque, sua voz carregada do calor artificial que ela reservava para conversas desconfortáveis. Genevieve, obrigada por retornar. Queria te avisar sobre uma pequena mudança na nossa lista de convidados este ano. Ah, eu disse, imediatamente alerta a cautela em seu tom. Sim, bem, seu pai convidou os Marshalls. Richard Marshall, você sabe, da Tech Giant. Meu estômago embrulhou. Richard Marshall era o vice-presidente executivo da Tech Giant que supervisionava a nossa aquisição. Ele não estava diretamente envolvido nas negociações, mas certamente sabia do acordo. E os Peterson se juntarão a nós, Richard e Vitória. Ele acabou de se tornar CFO da Novatec. A Novatec era uma de nossas concorrentes, uma empresa maior que havia tentado nos adquirir no início do ano, antes de recusarmos sua oferta subvalorizada. Entendo, eu disse lentamente. Então, empresários este ano. Bem, sim, respondeu minha mãe. Seu pai acha importante manter esses relacionamentos. Você entende? Entendo, eu disse, embora o que eu entendesse não fosse o que ela queria dizer. Eu entendia que este dia de ação de graças estava se transformando em um evento de networking empresarial e que minhas grandes novidades agora seriam compartilhadas em uma sala cheia de executivos do setor que tinham interesses diretos no futuro da minha empresa. Houve uma longa pausa antes que minha mãe continuasse. Genevieve, seu pai e eu estivemos pensando, com esses convidados em particular. Ela parou de falar, estranhamente incerta. O que foi, mãe? Perguntei. Bem, querida, achamos que talvez este ano seja difícil para você. Essas são conexões muito importantes para seu pai e Thomas. Dada sua situação de startup, achamos que você talvez não estivesse pronta para navegar nessas águas sociais específicas. Meu sangue gelou. Não está pronta? O que isso significa exatamente? Ah, você sabe como são esses jantares de negócios, continuou Eleanor, com a voz falsamente animada. Toda essa conversa sobre participação de mercado e lucros trimestrais. Não queremos que você se sinta deslocada. Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Enquanto conversávamos, coloquei o viva voz e abri a mensagem. Genevieve, considerando nossos convidados este ano, seu pai e eu achamos que seria melhor você se juntar a nós no Natal. A mesa de ação de graças estará cheia de conversas sobre o setor que podem te deixar desconfortável. Achamos que você ainda não está pronta para esse nível. Só queremos evitar que você se sinta deslocada. Com carinho, mãe. Fiquei olhando para o telefone, a compreensão me inundando como água gelada. Eles estavam me desconvidando do dia de ação de graças, a filha deles, porque não achavam que eu tinha sucesso suficiente para sentar à mesa com seus importantes convidados de negócios. Genevieve, você ainda está aí? Perguntou minha mãe pelo telefone. Recebi sua mensagem, eu disse, com a voz estranhamente calma, apesar da tempestade que me assolava. Ah, ótimo. Então, você entendeu? Perfeitamente, respondi. Você não quer que sua filha constrangedora, que abandonou a escola, estrague seu jantar de negócios. Agora, Genevieve, disse ela, mudando para o tom de repreensão. Não precisa ser dramática. É só uma questão prática. Encerrei a ligação sem responder mais nada. Diana me encontrou uma hora depois, ainda sentada no meu sofá, olhando para a mensagem.
Essas cobras descaradas, sibilou ela depois de ler. Depois de tudo, eles ainda acham que você é algum tipo de amadora que faz negócios. É pior do que isso, eu disse, com a voz rouca. Eles sabem exatamente quem estará naquela mesa, gente da Tech diante da Novatech, gente envolvida no nosso negócio. Diana ligou os pontos imediatamente. Eles não querem você lá porque acham que você vai constrangê-los na frente de contatos comerciais importantes. Eles não têm ideia de que você está prestes a anunciar a maior aquisição de tecnologia do ano justamente para as pessoas que eles estão tentando impressionar. A ironia era quase perfeita demais. Todos esses anos sendo a decepção da família, e quando eu estava prestes a provar que estavam errados da forma mais dramática possível, eles me impediram de comparecer. Você deveria ir mesmo assim, insistiu Diana. Apenas apareça e conte suas novidades. Imagine a cara deles. A ideia era tentadora, mas algo em mim resistia. Acho que preciso deixar isso acontecer de outra forma. O que você vai fazer? Perguntou Diana. Vou respeitar a vontade deles, eu disse, com um plano se formando na minha cabeça. Não estou pronta para a mesa de ação de graças deles. Tudo bem, você só precisa mostrar para o que estou pronta. Depois da mensagem devastadora da minha mãe, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Eu não brigaria pelo meu lugar à mesa do Dia de Ação de Graças. Não criaria uma cena aparecendo sem ser convidada. Não ligaria para os meus irmãos para reclamar nem enviaria mensagens raivosas para os meus pais. Em vez disso, simplesmente aceitaria a avaliação deles e ficaria longe. O que você realmente vai fazer no Dia de Ação de Graças? Perguntou Diana, preocupada em me deixar sozinha no feriado. Ela voaria para Portland na manhã seguinte para passar o fim de semana com a família. Vou trabalhar, eu disse simplesmente. Ainda temos detalhes para finalizar com a gigante da tecnologia, de qualquer forma. Essa é a coisa mais deprimente que já ouvi, respondeu Diana. Trabalhar durante o Dia de Ação de Graças porque sua família acha que você não é boa o suficiente para sentar à mesa deles. Dei de ombros, tentando parecer mais indiferente do que me sentia. Minha família fez a escolha deles. Eu estou fazendo a minha. Depois que Diana foi embora na manhã seguinte, nosso apartamento ficou estranhamente silencioso. Tentei me concentrar no trabalho, revisando os pontos finais do contrato para a aquisição da Tech Giant, mas a mensagem da minha mãe continuava me perturbando: não estou pronta. Essas duas simples palavras carregavam o peso de anos de demissão, anos sem conseguir corresponder aos padrões da família Carter. Na manhã de Ação de Graças, eu já estava completamente no modo trabalho. Respondi e-mails, finalizei os detalhes da apresentação para o nosso anúncio pós-aquisição e tentei ignorar o fluxo constante de postagens nas redes sociais mostrando famílias felizes reunidas. Por volta do meio-dia, meu telefone vibrou com uma mensagem de Thomas: Feliz Dia de Ação de Graças, General, desculpe por não estar aqui. Mamãe se esforçou ao máximo, como sempre. Em anexo, havia uma foto da sala de jantar, já posta com a porcelana fina e os cristais que minha mãe reservava para seus eventos mais importantes. Percebi que a mesa estava arrumada para 16 pessoas que foram consideradas prontas para o Dia de Ação de Graças da família Carter, 16 pessoas que não me incluíam. Respondi com um simples obrigado, feliz Dia de Ação de Graças para você também, e voltei para o meu laptop. Às 3 da tarde, o apartamento começou a se encher com o aroma lamentável do meu jantar de ação de graças, um peru de micro-ondas com purê de batatas instantâneo. Enquanto eu colocava na mesa de centro, meu telefone tocou. Era o James. Jane, ótimas notícias, exclamou ele sem rodeios. O Marshall acabou de me ligar. Eles querem assinar os papéis amanhã de manhã, em vez de esperar até segunda-feira. Eles adoraram os termos finais. Meu coração disparou. Sério? O que mudou? Aparentemente, o conselho deles se reuniu esta manhã e deu a aprovação final. Eles querem anunciar antes da abertura do mercado na segunda-feira. Isso está acontecendo, General. Isso está realmente acontecendo. Depois de encerrar a ligação, abandonei meu triste jantar de micro-ondas e voltei ao trabalho. Se fossemos assinar amanhã, havia uma dúzia de detalhes que precisavam de atenção imediata. Nas horas seguintes, me perdi em revisões de contratos e rascunhos de comunicados à imprensa, mal percebendo enquanto a tarde se transformava em noite.
Por volta das 19 horas, meu telefone vibrou novamente. Era Alison, enviando uma mensagem em grupo para a família: o jantar está incrível como sempre. Mãe, papai está em ótima forma com suas histórias. Em anexo, havia uma foto da mesa de jantar, agora cheia de convidados em trajes formais, taças de cristal cheias de vinho e minha mãe sorrindo à cabeceira da mesa. Dei um zoom, observando os rostos dos convidados. Lá estava Richard Marshall, da Tech Giant, sentado ao lado do meu pai. Em frente a ele estava Victoria Peterson, da Novatech. Reconheci vários outros executivos da indústria de tecnologia misturados com familiares. Essas eram as pessoas que meus pais achavam que eu não estava pronta para conhecer. Essas eram as pessoas que, sem o conhecimento da minha família, estavam em negociações com minha pequena startup há semanas. Larguei o celular e fui até a janela do meu apartamento. O horizonte de Seattle brilhava ao longe, as luzes dos prédios de escritórios criando uma constelação de ambição humana. Em algum lugar naquela paisagem ficava a sede da Tech Giant, onde na manhã seguinte eu assinaria os papéis que mudariam minha vida para sempre. Outra mensagem chegou, desta vez do Thomas: você já estaria entediado de qualquer maneira. Só conversa de negócios e o papai se gabando. O Marshall, da Tech Giant, está aqui falando sobre uma grande aquisição que eles estão fazendo. O papai fica tentando obter detalhes. A ironia era quase perfeita demais. Meu pai estava tentando obter informações sobre um negócio no qual sua filha, que não foi convidada, estava envolvida. Não respondi. À medida que a noite avançava, minhas redes sociais se encheram de postagens de ação de graças, amigos com suas famílias, colegas com seus filhos, todos conectados a alguém. O apartamento parecia mais frio do que nunca. Por volta das 21 horas, recebi outra mensagem da minha mãe: o jantar estava adorável, querida. Todos foram tão impressionantes. Richard Marshall mencionou um grande anúncio de aquisição na segunda-feira. Seu pai espera que Thomas seja considerado para cuidar de alguns dos aspectos legais. No ano que vem, quando você estiver um pouco mais estabelecida, estará pronta para essas conexões. Olhei para a mensagem, uma mistura complexa de emoções me invadindo: raiva, certamente, e mágoa, definitivamente, mas também uma estranha sensação de expectativa. Minha mãe não fazia ideia de que a aquisição que Richard Marshall mencionou era minha empresa. Ela não fazia ideia de que sua filha não convidada era o motivo da empolgação. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Desliguei o celular sem responder e fui dormir cedo, programando o despertador para 6 horas. Amanhã seria um grande dia, maior do que qualquer membro da minha família poderia imaginar. Meu celular começou a vibrar às 5 horas e 47, 13 minutos antes do alarme tocar. Meio adormecido, tentei silenciá-lo, presumindo que fosse o despertador. Em vez disso, encontrei 17 chamadas perdidas, 34 mensagens de texto e mais de 50 notificações por e-mail. Ainda grogue, abri a primeira mensagem. Era de James: Jane, acorde. Me ligue imediatamente. Eles divulgaram a notícia mais cedo. De repente, totalmente alerta, sentei-me e comecei a rolar as mensagens. Havia mensagens de amigos da faculdade que eu não tinha notícias há anos, ex-colegas, até mesmo alguns capitalistas de risco que haviam se recusado a investir na Neuratech, todas contendo variações da mesma mensagem: parabéns pela aquisição. Pulei da cama e liguei para James. O que aconteceu? Perguntei quando ele atendeu. A Tech Giant divulgou o comunicado à imprensa há 4 horas, gritou James, com a voz em uma mistura de pânico e excitação. Saiu nos noticiários às 2 da manhã, no nosso horário. Eu mesmo acabei de acordar com a notícia. Eles devem ter decidido anunciar antes da abertura dos mercados asiáticos. Jane, está em todo lugar. Corri para o meu laptop, ainda tentando processar o que James estava dizendo. Deveríamos assinar os papéis esta manhã e fazer um anúncio conjunto na semana que vem. Algo havia mudado. Conforme meu navegador carregava, a realidade começou a se impor. A manchete principal em todos os sites de notícias de tecnologia contava a mesma história: gigante da tecnologia adquire a Neuratech por um recorde de 2,7 bilhões de dólares, a maior aquisição de análise de inteligência artificial da história da tecnologia. Com as mãos tremendo, liguei a televisão e mudei para o canal de notícias de negócios. Lá, na tela,
Havia uma foto profissional minha ao lado do CEO da gigante da tecnologia, com a manchete rolando abaixo: Últimas notícias, gigante da tecnologia anuncia grande aquisição da startup Neuratech, em Seattle. O que vamos fazer agora? Perguntei a James, com os olhos fixos na imagem surreal do meu rosto em rede nacional. Ainda nem assinamos os papéis. A equipe jurídica deles me ligou há 15 minutos, respondeu James. Os papéis estão sendo enviados por correio. Aparentemente, o conselho decidiu acelerar tudo depois da reunião de ontem. O CEO quer uma coletiva de imprensa conjunta às 10 horas. Meu telefone continuou a vibrar com mensagens recebidas. Notei uma de Diana: Meu Deus, Jen, você está em todos os canais de notícias. Me liga. E então, como se fosse um sinal, uma notificação do meu banco apareceu. A primeira parcela do pagamento da aquisição havia sido depositada. Olhei para o número, lutando para compreender a sequência de zeros. Agora eu era oficialmente um multimilionário. As horas seguintes passaram num piscar de olhos. Tomei banho e vesti as melhores roupas que tinha, sabendo que as câmeras estariam registrando aquele dia. O entregador chegou com os documentos, que assinei com James em uma videochamada, com nossos advogados presentes virtualmente. Os pedidos de imprensa chegavam mais rápido do que conseguíamos processá-los. Às 9 horas, 3 horas depois de acordar com a notícia, eu ainda não tinha notícias da minha família. Nem uma única mensagem, ligação ou e-mail. Eles já deviam ter visto a notícia. Richard Marshall, que estivera à mesa deles no dia de ação de graças poucas horas antes, foi citado extensivamente no comunicado à imprensa. Às 9h30, o porteiro do meu prédio ligou: Senhorita Carter, tem uma equipe de reportagem no saguão pedindo uma entrevista. Posso mandá-los subir? Normalmente, eu teria recusado, preferindo me ater à coletiva de imprensa oficial agendada com a Tech Giant, mas uma inspiração repentina me ocorreu. Sim, por favor, mande-o subir. 10 minutos depois, eu estava dando minha primeira entrevista ao vivo na televisão como CEO de uma empresa que acabará de fazer história no setor de tecnologia. A repórter, visivelmente animada por ter conseguido essa entrevista exclusiva, não perdeu tempo e passou para as perguntas dramáticas. Genevieve, esta aquisição revolucionou o mundo da tecnologia. O momento é particularmente interessante, vindo logo depois do Dia de Ação de Graças. Você estava comemorando ontem à noite quando recebeu a notícia? Fiz uma pausa, pensando em como responder. A verdade era perfeita demais para não ser compartilhada. Na verdade, passei o dia de ação de graças sozinha no meu apartamento, disse eu com um sorriso que desmentia a dor da lembrança. Minha família teve uma reunião com alguns convidados importantes da área de negócios, incluindo executivos da gigante da tecnologia. Eles decidiram que eu não estava pronta para me juntar a eles à mesa este ano. Os olhos da repórter se arregalaram. Não está pronta? A mulher que acabou de negociar a maior aquisição de análise de inteligência artificial da história? Assenti, mantendo a compostura. Às vezes, as pessoas mais próximas são as últimas a reconhecer o seu potencial. A entrevista continuou, abordando os aspectos técnicos do nosso software e os planos futuros da Tech Giant. Mas eu percebi que o ângulo de interesse humano da minha exclusão no dia de ação de graças havia me tocado. Enquanto a equipe se preparava para as malas, o repórter não resistiu a uma última pergunta: Você vai ligar para sua família depois desta entrevista? Eles sabem onde me encontrar, respondi simplesmente. Depois que a equipe de reportagem foi embora, verifiquei meu celular novamente. Entre as centenas de novas notificações, finalmente vi uma mensagem de Thomas, enviada 20 minutos antes: Jen, acabei de te ver na CNBC? Isso é sério? A aquisição da Tech Giant é sua empresa? Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou, desta vez da Alison: Genevieve, me ligue imediatamente. Mamãe e papai estão pirando. Isso está mesmo acontecendo? Deixei meu celular de lado sem responder e me preparei para a coletiva de imprensa oficial com a Tech Giant. Este momento pertencia a mim e à equipe que acreditou em nossa visão. Minha família teria que esperar. A coletiva de imprensa foi um triunfo. Ao lado do CEO da gigante da tecnologia, descrevi nossa tecnologia e compartilhei nossa visão de integração. Repórteres de negócios fizeram perguntas perspicazes sobre a plataforma, a avaliação e nossa trajetória de crescimento.
respondi a cada uma delas com confiança, com anos de conhecimento técnico fluindo naturalmente. Este era o meu mundo e, pela primeira vez, eu estava sendo reconhecido como um especialista nele. Ao longo do dia, o ciclo de notícias continuou a amplificar nossa história, com um ângulo específico ganhando força: a jovem fundadora que revolucionou a análise de inteligência artificial, sendo subestimada a todo momento. Meu comentário sobre passar o dia de ação de graças sozinha repercutiu, gerando uma conversa mais ampla sobre mulheres na tecnologia. À noite, minha história havia evoluído de uma simples aquisição de negócios para algo mais poderoso. As redes sociais fervilhavam com a hashtag #HeadForTheTable, enquanto mulheres na tecnologia compartilhavam suas próprias experiências de serem subestimadas. Às 19 horas, exausta, mas animada, voltei ao meu apartamento e o encontrei repleto de flores. Diana havia providenciado a entrega de dezenas de arranjos, cada um com um cartão que dizia simplesmente: "Parabéns por estar mais do que pronta." Enquanto eu afundava no sofá, meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era meu pai. Depois de um dia inteiro de silêncio, ele finalmente decidiu entrar em contato. "Genevieve, sua mãe e eu estamos muito surpresos com as notícias de hoje. Gostaríamos de discutir esse acontecimento com você. Por favor, ligue para nós quando tiver um momento." Nenhum parabéns, nenhum reconhecimento pela conquista, apenas surpresa e um pedido de discussão, como se eu tivesse criado um problema a ser resolvido em vez de construir uma empresa valiosa o suficiente para movimentar bilhões. Desliguei o telefone sem responder e abri meu laptop. Havia centenas de e-mails para responder, entrevistas para agendar e um novo futuro para planejar. Minha família teria que esperar a sua vez, assim como me fizeram esperar pelo meu lugar à mesa deles. Na manhã seguinte, cheguei cedo à sede da nossa empresa. Tínhamos nos mudado para o espaço havia apenas 6 meses, um escritório modesto em um prédio de médio porte com vista para Baía Elliott. Não era a torre de vidro reluzente do banco do meu pai, mas era nosso, pelo menos por enquanto. Em breve, nos mudaríamos para o campus da Tech Giant, com todas as vantagens e prestígio que acompanham fazer parte de uma gigante da tecnologia. James me encontrou no saguão, sua aparência amarrotada de sempre, atualizada com o que parecia ser uma camisa nova. "Pronto para o segundo dia como realeza da tecnologia?" perguntou ele com um sorriso. Eu ri, a primeira risada genuína desde a mensagem de ação de graças da minha mãe. Só tentando responder aos e-mails. Nunca fui tão popular. Tínhamos acabado de entrar no elevador quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem da nossa recepcionista, Madison: "Senhorita Carter, sua família está no saguão." Todos eles. Devo mandá-los subir? Olhei para a mensagem, meu bom humor momentâneo evaporando. Minha família, ali, sem ligar antes nem receber convite, apenas parecendo ter o direito de se intrometer naquele momento. James notou minha expressão. "O que foi?" "Minha família está lá embaixo." "A cavalaria Carter chegou", disse-lhe com uma careta. "Quer que eu diga a eles que você está em reuniões o dia todo?" Pensei nisso. A ideia de evitar esse confronto era tentadora, mas, mais cedo ou mais tarde, esse momento chegaria. Melhor encarar nos meus termos, no meu território. "Mande-o subir", respondi a Madison. "Mas me dê 10 minutos." Quando as portas do elevador se abriram no nosso andar, fui direto para o meu escritório, com James logo atrás. "Quer que eu fique?" ele ofereceu, com lealdade evidente. "Não, preciso cuidar disso sozinho, mas talvez ficar por perto." James assentiu, entendendo perfeitamente. "Estarei na sala de conferências ao lado. Mande uma mensagem se precisar de distração." Levei um momento para me recompor, ajeitando a mesa e alisando o cabelo. Então, sentei-me na cadeira, abri meu laptop e fingi estar absorta no trabalho. Que me encontrassem ocupada, bem-sucedida, despreocupada com a aparição repentina deles. 8 minutos depois, bateram à minha porta, seguidas pela voz de Madison: "Senhorita Carter, sua família está aqui para vê-la." Levantei os olhos e vi os 4 aglomerados na minha porta: meu pai, Jackson, em seu terno sob medida e postura aristocrática, minha mãe, Eleanor, perfeitamente penteada, mesmo no que era claramente uma intervenção familiar de emergência, Alison, parecendo desconfortável em seu uniforme hospitalar, aparentemente tendo vindo direto do hospital, e Thomas, seu rosto de advogado, uma máscara de neutralidade profissional.
Obrigada, Madison, eu disse calmamente. Por favor, traga café para todos. Minha família entrou em silêncio, observando o modesto escritório com diferentes expressões de surpresa. Eu nunca os havia convidado para vir aqui antes, e eles nunca haviam pedido para nos visitar. Podem se sentar, eu disse, gesticulando para as cadeiras em frente à minha mesa. Ninguém se moveu imediatamente. Meu pai estava olhando para a parede atrás de mim, onde eu havia pendurado a capa emoldurada da revista Technology Today, que apresentava nosso software. Minha mãe examinava meus móveis simples de escritório com uma desaprovação mal disfarçada. Alison e Thomas trocaram olhares, claramente desconfortáveis. Finalmente, meu pai quebrou o silêncio. Genevieve, começou ele, com a voz carregada daquele tom de autoridade que usava ao iniciar pronunciamentos importantes, que surpresa e tanto. É mesmo? Perguntei, mantendo a voz neutra. Estou construindo esta empresa há 4 anos. Sim, bem, continuou ele, obviamente surpreso com a minha resposta calma, não tínhamos ideia de que ela havia chegado a esse nível de importância. Minha mãe deu um passo à frente, com o sorriso social firme no rosto. Querida, o que seu pai quer dizer é que estamos todos muito orgulhosos dessa conquista inesperada. Se tivéssemos a mínima ideia de que sua pequena startup estava sendo adquirida pela gigante da tecnologia, bem, naturalmente, você teria sido incluída no Dia de Ação de Graças. Lá estava, a primeira tentativa de reescrever a história. Minha pequena startup, repeti. Aquela que acabou de ser vendida por 2,7 bilhões de dólares. O número pairou no ar entre nós. Alison ofegou audivelmente, aparentemente sem saber o valor exato até aquele momento. Sim, bem, bastante impressionante, disse meu pai, visivelmente lutando para manter a compostura. Afinal, os genes empreendedores dos Carter se expressaram claramente em você. Olhei para ele, momentaneamente sem palavras diante daquela tentativa descarada de reivindicar o crédito. Antes que eu pudesse responder, Thomas se adiantou. O que o pai quer dizer, disse ele, com sua voz de advogado em pleno vigor, é que estamos todos muito impressionados e queremos entender melhor este negócio. Richard Marshall estava no jantar de ação de graças e nunca mencionou que a Neuratech era sua empresa. Minha mãe assentiu, ansiosa. Sim, é isso mesmo. Richard falou sobre uma grande aquisição, mas nunca disse que era você. Se soubéssemos. Se você soubesse, interrompi, eu estaria pronta para a sua mesa. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Madison chegou com o café, colocou a bandeja na minha mesa antes de se retirar silenciosamente. Ninguém pegou uma xícara. Genevieve, minha mãe finalmente disse, não precisa ser difícil. Nós simplesmente não tínhamos noção da extensão do sucesso da sua empresa. Acho que o que Genevieve está tentando dizer, interrompeu Alison, falando pela primeira vez, é que ela se sente magoada por ter sido excluída do Dia de Ação de Graças, especialmente considerando o que estava acontecendo com a empresa dela. Lancei um olhar agradecido para Alison. Pelo menos um membro da família estava tentando reconhecer a realidade da situação. Exatamente, eu disse. Você decidiu que eu não estava pronta para sentar à mesa com Richard Marshall quando, na verdade, eu era a razão pela qual ele estava lá, para começo de conversa. Meu pai franziu a testa, claramente desconfortável com aquele confronto direto. O passado é passado, Genevieve. O que importa agora é como seguimos em frente como família. Seu sucesso reflete bem em todos nós, e devemos discutir como lidar com esse novo desenvolvimento. Lidar com isso? Perguntei, sem conseguir disfarçar o tom áspero da minha voz. Seu pai simplesmente quer dizer, interrompeu minha mãe suavemente, que isso muda as coisas para todos nós. O perfil da família é fortalecido pela sua conquista. Levantei-me lentamente, apoiando as palmas das mãos na mesa. Por 27 anos, fui a decepção da família, a nerd de informática que largou a faculdade para bancar a empreendedora. Fui excluída, dispensada e, mais recentemente, não fui convidada para o Dia de Ação de Graças da família porque não estava pronta para os seus convidados importantes. Genevieve, isso não é justo, protestou minha mãe, fraca. Levantei a mão, interrompendo-a. Ontem mesmo, me tornei uma das empreendedoras de tecnologia com menos de 30 anos mais bem-sucedidas do país. Não consegui isso por causa do nome Carter ou de minhas conexões.
Consegui, apesar de minha própria família me dizer repetidamente que eu fracassaria. Meu pai se remexeu, desconfortável. Ninguém está negando sua conquista, Genevieve. Estamos aqui apenas para nos reconciliar como família, agora que as circunstâncias mudaram. Circunstâncias, repeti. Você quer dizer agora que sou rico e bem-sucedido, até mesmo para os seus padrões? Um silêncio desconfortável caiu sobre o escritório. Através da parede de vidro, eu podia ver James por perto, observando atentamente a situação. Thomas pigarreou. Jane, todos sabemos que não temos sido tão solidários quanto poderíamos, mas estamos aqui agora. Estamos tentando. Algo em seu tom, um tom genuíno de arrependimento, suavizou um pouco minha raiva. Thomas, pelo menos, pareceu reconhecer a realidade do que havia acontecido. Respirei fundo. Agradeço a todos por terem vindo, disse eu, com a voz mais contida. Mas tenho uma empresa para administrar e uma transição para gerenciar. Este não é o momento para uma reunião familiar, especialmente uma que seja mais voltada para o controle de danos do que para uma reconciliação genuína. Controle de danos, repetiu meu pai, com o rosto corado. O que exatamente você quer dizer com isso? Quero dizer que você me ignorou até eu me tornar bem-sucedido demais para ser ignorado, respondi simplesmente. E agora você está aqui, não porque se orgulha de mim, mas porque está preocupada com a impressão que vai passar por ter me excluído do Dia de Ação de Graças um dia antes da minha empresa virar notícia nacional. Minha mãe engasgou. Genevieve, isso é uma coisa horrível de se dizer aos seus pais. É mesmo? Perguntei. Mais horrível do que dizer à sua filha que ela não está pronta para sentar à mesa da família? Ninguém teve uma resposta imediata para isso. Talvez pela primeira vez na minha vida, eu havia deixado meus pais sem palavras. Alison deu um passo à frente, com uma expressão mais suave que a das outras. Jane, eu sei que nem sempre estivemos ao seu lado como deveríamos. Não posso falar pela mamãe e pelo papai, mas posso dizer que sinto muito e estou verdadeiramente orgulhosa do que você conquistou. Suas palavras, inesperadas e aparentemente genuínas, me pegaram de surpresa. Antes que eu pudesse responder, meu pai interrompeu. Deveríamos discutir como isso afeta a família daqui para frente. Há considerações fiscais e oportunidades de investimento dentro do portfólio familiar? Claro, pensei, mesmo agora ele estava pensando em como meu sucesso poderia beneficiá-lo. Pai, disse Thomas rispidamente, surpreendendo a todos nós com o seu tom. Talvez não seja a hora de planejamento financeiro. Talvez devêssemos apenas parabenizar Genevieve e perguntar como podemos apoiá-la. Meu pai pareceu surpreso ao ser contrariado pelo filho, geralmente dócil. Bem, sim, claro. Parabéns, Genevieve. Agora, sobre as implicações familiares. Eu tinha chegado ao meu limite. Obrigada a todos por terem vindo, eu disse, endireitando-me e alisando a saia. Mas, como mencionei, tenho uma empresa para administrar. Talvez possamos continuar esta conversa em outra ocasião. Você está nos dispensando? Perguntou minha mãe, incrédula. Estou adiando uma conversa que não está sendo produtiva no momento, corrigi. Ficarei feliz em nos encontrar quando as emoções não estiverem tão à flor da pele e pudermos conversar honestamente sobre como seguir em frente. Meu pai se levantou abruptamente. Muito bem. Quando estiver pronto para discutir isso racionalmente, você sabe como nos contatar. Observei em silêncio enquanto ele guiava minha mãe em direção à porta. Alison hesitou, depois se adiantou para me dar um abraço rápido e desajeitado. Estou muito orgulhosa de você, Jane, sussurrou ela. E me desculpe. Thomas permaneceu ali depois que nossos pais saíram. Eu também me desculpe, disse-lhe simplesmente. Eles têm boas intenções, à sua maneira. Tem? Perguntei, genuinamente curiosa sobre sua perspectiva. Ele suspirou. Eles só conhecem uma maneira de ter sucesso. Você criou um caminho diferente, e isso os assusta. Mas o que você fez é incrível, e espero que saiba que pelo menos alguns de nós reconhecemos isso. Com isso, ele seguiu nossos pais para fora, deixando-me sozinha em meu escritório, cercada pelos adornos de um sucesso que havia chegado apesar da minha família, e não por causa dela.
Nas semanas seguintes ao anúncio da aquisição e à visita improvisada da minha família ao escritório, vivenciei uma profunda mudança tanto no meu mundo profissional quanto pessoal. A TechGiant agiu rapidamente para integrar nossa equipe, oferecendo-nos um espaço de escritório privilegiado em seu campus em Seattle e recursos que vão além do que poderíamos imaginar como uma startup independente. James e eu nos encontramos em posições de liderança dentro da organização, com nossa expertise repentinamente valorizada nos mais altos níveis do mundo da tecnologia. Mais chocante do que as mudanças profissionais, no entanto, foi a transformação na forma como as pessoas se relacionavam comigo pessoalmente. Antigos colegas de classe que ignoraram minhas mensagens por anos apareceram de repente na minha caixa de entrada, ansiosos para se reconectar. Parentes distantes entraram em contato com calorosos parabéns e propostas de negócios. Convites para eventos exclusivos preencheram minha agenda, e meu nome agora aparecia em listas antes reservadas para luminares da tecnologia. E então veio a minha família. 3 dias depois da visita ao consultório, minha mãe me enviou uma mensagem de texto com um convite para almoçar em seu clube social exclusivo. Recusei, alegando compromissos de trabalho. Meu pai me enviou por e-mail uma proposta detalhada para administrar meu novo patrimônio, incluindo apresentações aos consultores financeiros da família. Respondi com um educado agradecimento e mencionei que já havia contratado minha própria equipe. Alison continuou a enviar mensagens ocasionais de apoio, que pareciam mais genuínas do que as outras. Thomas me convidou para um café, uma oferta que acabei aceitando depois de adiar 2 vezes. Nós nos encontramos em um café tranquilo perto do campus da TechGiant, longe dos lugares sociais que minha família costumava frequentar. Você está diferente, observou Thomas enquanto mexia seu cappuccino. Novo corte de cabelo, respondi, tocando meu Chanel recém-aparado. Ele balançou a cabeça. Não é isso. Você se comporta de forma diferente, mais confiante. 2,7 bilhões de dólares bastam para uma garota, eu disse secamente. Thomas riu, um som genuíno que me lembrou de momentos mais raros e leves da nossa infância. Você sempre teve essa sagacidade afiada. Eu só nunca a apreciei o suficiente. Ficamos sentados em silêncio por um momento, em companhia um do outro, antes que ele abordasse o verdadeiro assunto do nosso encontro. Mamãe e papai querem organizar um jantar em família na semana que vem, disse ele, cuidadosamente, para celebrar o seu sucesso. Levantei uma sobrancelha. Só família? Bem, e os Hansa, e possivelmente os Richardos. Reconheci os nomes de 2 famílias proeminentes de Seattle, ambas com interesses comerciais significativos. Então, não é bem um jantar em família. Thomas teve a delicadeza de parecer envergonhado. Você sabe como eles são. Tudo é uma oportunidade de networking, incluindo a filha deles, que de repente se tornou um sucesso. Observei que ele não negou. Você vem? Considerei o convite, ponderando meu desejo de manter limites com a realidade de que não poderia evitar minha família para sempre. Eles entendem porque o que fizeram foi doloroso, suspirou Thomas. Eles estão tentando, Jane, à sua maneira. Papai mencionou sua aquisição pelo menos 1 dúzia de vezes no clube dele. Mamãe está contando a todos que sempre soube que você tinha um potencial especial. Mas eles ainda não entenderam, eu disse, sem ser exatamente uma pergunta. Provavelmente não totalmente, ele admitiu. Mas isso significa que você não pode ter nenhum relacionamento com eles? A pergunta dele pairou no ar entre nós, desafiando-me a considerar que tipo de futuro eu queria com a minha família. Eu queria manter a rixa, apegada à raiva justificada de anos de demissão? Ou haveria um caminho a seguir que reconhecesse o passado e, ao mesmo tempo, criasse algo novo? Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou com uma notificação. Era Diana, me lembrando da reunião de planejamento da festa de fim de ano da nossa empresa. O evento seria nosso primeiro grande evento social desde a aquisição, e a lista de convidados estava se mostrando controversa. Vou pensar no jantar, prometi a Thomas quando nos despedimos, mas sem promessas. Mais tarde naquele dia, durante a reunião de planejamento, James levantou uma questão que colocou minha situação familiar em foco. Devemos convidar familiares próximos? Perguntou ele, revisando o rascunho da lista de convidados. Vários membros da equipe têm pais ou irmãos que querem comparecer. A pergunta desencadeou um debate imediato em nossa equipe, com opiniões divididas sobre se os familiares enriqueceriam ou complicariam a celebração profissional.
À medida que a discussão prosseguia, meus pensamentos se voltavam para minha própria família. Convidá-lo seria um gesto de reconciliação ou um convite a mais tensão? O que você acha, Jane? Perguntou James finalmente, me trazendo de volta ao presente. Todos os olhares se voltaram para mim, à espera de orientação. Naquele momento, percebi que a maneira como eu lidava com a minha própria situação familiar estabeleceria um precedente para a cultura da nossa empresa no futuro. Família é complicada, disse eu, cautelosamente. Para alguns de nós, ter a família presente seria um gesto de apoio e afirmação. Para outros, poderia gerar tensão ou desconforto. Sugiro que deixemos que cada indivíduo decida quem representa a família para si se quer ou não que essas pessoas estejam presentes. A equipe concordou com a cabeça e seguimos em frente com um planejamento que permitia a descrição pessoal. Mas a questão permanecia sem resposta na minha mente. Como eu queria que fosse o meu relacionamento com a minha família, agora que a dinâmica de poder havia mudado tão drasticamente? Naquela noite, marquei uma sessão com a doutora Patterson, uma terapeuta que eu consultava esporadicamente desde os primeiros dias da minha empresa. Ela me ajudou a lidar com as emoções complexas que cercavam a rejeição da minha carreira pela minha família, e eu esperava que ela pudesse me esclarecer agora que as circunstâncias haviam mudado tão radicalmente. Então, sua família agora quer te incluir em eventos, até te destacar, depois de anos te tratando como a decepção da família, resumiu a doutora Patterson depois que expliquei a situação. Exatamente, e eu não sei como responder. Uma parte de mim quer excluí-los do jeito que eles me excluíram, para que sintam o que eu senti, mas outra parte se pergunta se isso não está apenas perpetuando o ciclo. Ela assentiu, pensativa. Como seria um relacionamento saudável com sua família agora? Não como era antes, não como eles gostariam que fosse, mas como seria bom para o seu bem-estar? A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava tão focada em reagir ao interesse repentino da minha família que não havia considerado definir proativamente o que eu queria. Eu acho, comecei lentamente, que quero um relacionamento em que meus limites sejam respeitados, onde minhas conquistas não sejam descartadas ou repentinamente reivindicadas como conquistas familiares, onde eu possa ser eu mesma sem julgamentos constantes. E você acredita que sua família é capaz de proporcionar esse tipo de relacionamento? Pensei seriamente na pergunta. Não sem limites claros, admiti. Eles não sabem como se relacionar comigo como um igual. Só sabem me menosprezar ou, agora, como usar meu sucesso em benefício deles. Então, talvez a questão não seja se devemos permitir que eles voltem à nossa vida, sugeriu a doutora Patterson, mas em que termos? Suas palavras ressoaram profundamente. A questão não era sobre inclusão ou exclusão, mas sobre estabelecer uma nova base para o nosso relacionamento, baseada no respeito mútuo, em vez de dinâmicas familiares hierárquicas. Com essa clareza, enviei uma mensagem de texto para Thomas no dia seguinte, sugerindo uma alternativa ao jantar proposto pelos nossos pais. Eu me encontraria com eles, mas em um local neutro, uma sala de jantar privativa em um restaurante no centro da cidade, em vez da casa da família, e seríamos apenas nós quatro, sem convidados adicionais ou oportunidades de networking. Minha mãe respondeu quase imediatamente, visivelmente consternada com a minha contraproposta: querida, os Hansen estavam ansiosos para te conhecer. Não podemos incluir apenas alguns amigos próximos da família? Eu me mantive firme. Isso precisa ser uma conversa em família, não um evento social. Por fim, eles concordaram, embora não sem novas tentativas de aumentar a lista de convidados. Chegou a noite do nosso jantar, e escolhi minha roupa com cuidado, simples, mas cara, projetando confiança sem ostentação. Cheguei exatamente na hora e encontrei meus pais já sentados na sala de jantar privativa. Genevieve, minha mãe me cumprimentou, levantando-se para beijinhos no ar. Você está linda. Meu pai também se levantou, oferecendo um aperto de mão formal. Obrigada por sugerir este jantar. Temos muito que conversar. A refeição começou com uma conversa informal e tensa sobre o tempo e os eventos sociais recentes. Minha mãe detalhou seus compromissos com a caridade, enquanto meu pai discutia as tendências do mercado como se estivesse fornecendo insights valiosos que eu não conseguiria acessar em nenhum outro lugar. Era a rotina habitual deles, estabelecendo sua importância, mas agora atingida por uma nova consciência da minha mudança de status. Finalmente, quando o prato principal foi servido, direcionei a conversa para o seu verdadeiro propósito.
Quero discutir nosso relacionamento daqui para frente, disse eu diretamente. Meus pais trocaram olhares. Claro, querida, disse minha mãe suavemente. Estamos ansiosos para incluir você em mais eventos familiares, agora que sua agenda permite. Respirei fundo. Não é isso que eu quero dizer. Quero falar sobre os padrões que definiram nosso relacionamento e o que precisa mudar se quisermos ter uma conexão saudável. Meu pai franziu a testa. Não sei se entendi, Genevieve. Se você ainda está chateada com o Dia de Ação de Graças, sua mãe explicou que foi um simples mal-entendido. Não foi um mal-entendido, eu disse com firmeza. Foi o ápice de anos sendo ignorada e desvalorizada. E, embora minha situação financeira tenha mudado, não estou interessada em um relacionamento em que só seja valorizada pelo meu sucesso ou pelo que posso proporcionar à família. Minha mãe pareceu genuinamente surpresa. Certamente você não acha que é assim que a vemos. Não é? Perguntei. Quando você já valorizou minhas escolhas ou conquistas antes que elas viessem com um preço bilionário? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Talvez pela primeira vez, meus pais pareceram reconhecer que a dinâmica havia mudado fundamentalmente. Eu não era mais a filha em busca de aprovação, mas uma adulta definindo os termos do nosso relacionamento. O que exatamente você está pedindo? Meu pai finalmente disse, com a voz estranhamente incerta. Estou pedindo respeito, respondi simplesmente, pelo reconhecimento do passado sem tentar reescrevê-lo, por um relacionamento baseado em quem eu realmente sou, não em quem você queria que eu fosse ou em quem você acha que pode se beneficiar agora. Meus pais trocaram outro olhar, uma comunicação silenciosa desenvolvida ao longo de décadas de casamento. Podemos nem sempre ter entendido suas escolhas, disse meu pai cuidadosamente, mas sempre quisemos o que era melhor para você. De acordo com a sua definição de melhor, respondi, não com a minha. Outro silêncio, mais longo desta vez. Talvez, disse minha mãe finalmente, pudéssemos tentar entender melhor a sua definição. Não era um pedido de desculpas, nem mesmo um reconhecimento completo dos erros do passado, mas talvez fosse um primeiro passo hesitante em direção a um novo tipo de relacionamento. Eu gostaria disso, disse eu, sentindo um pouco da tensão dos meus ombros se dissipar. Ao final do jantar, não fizemos planos específicos para encontros futuros. Não houve promessas de mudança imediata ou reconciliação dramática. Em vez disso, havia um entendimento silencioso de que nosso relacionamento havia entrado em um novo território indefinido, mas potencialmente mais saudável do que o que havia surgido antes. Enquanto dirigia para casa naquela noite, percebi que o verdadeiro poder não consistia em forçar os outros a admitir seus erros ou em me vingar de mágoas passadas. Tratava-se de definir meus próprios limites e decidir, nos meus próprios termos, em quais relacionamentos valia a pena investir e como eles deveriam funcionar. A dinâmica familiar havia mudado, sim, mas, mais importante, eu havia mudado. E isso, mais do que qualquer aquisição ou sucesso financeiro, era verdadeira transformação. 6 meses após a aquisição da Tech Giant, a primavera havia retornado a Seattle, trazendo flores de cerejeira e uma suave renovação à cidade. Minha vida havia se acomodado em um novo ritmo, equilibrando meu papel de liderança na Tech Giant com uma crescente presença pública como porta-voz das mulheres na tecnologia. A empresa continuou a prosperar sob o guarda-chuva corporativo maior, e nosso Insight End se tornou um dos produtos de maior sucesso da Tech Giant. Meu apartamento havia sido substituído por uma casa moderna com vista para o Lago Washington, espaçosa o suficiente para receber visitas, mas ainda refletindo minha estética pessoal em vez da grandeza ostensiva da propriedade dos meus pais. As paredes eram adornadas com obras de arte de artistas locais emergentes, em vez dos retratos ancestrais que dominavam a casa da minha infância. Diana havia se mudado para sua própria casa, mas continuava sendo uma presença constante em minha vida, agora chefiando a divisão de pesquisa da nossa equipe original na Tech Giant. James havia ficado noivo recentemente, e sua recém-descoberta segurança financeira lhe permitiu pedir sua namorada de longa data em casamento com um anel que ele vinha guardando há mais de 3 anos. Quanto à minha família, havíamos estabelecido um novo normal provisório. O relacionamento continuava complicado, marcado por tensões ocasionais, mas também por esforços genuínos em direção à compreensão mútua. Meus pais não se transformaram imediatamente, mas pequenas mudanças sugeriram uma consciência crescente dos erros do passado. Mais significativamente, eu havia recuperado o Dia de Ação de Graças.
Este ano, o feriado seria celebrado em minha casa, do meu jeito, com convidados de minha escolha. A lista de convidados incluía a minha equipe principal da Neuratec, amigos próximos como Diana e, sim, meus familiares que escolheram comparecer sob os novos parâmetros que eu havia estabelecido. Na manhã de ação de graças, eu estava na cozinha preparando café quando meu telefone tocou. Era minha prima Zoe, filha do meu tio Robert, que era 10 anos mais nova que eu. Aos 19 anos, ela estava no segundo ano da Universidade Estadual de Washington, estudando ciência da computação. Jane, tudo bem se eu levar minha colega de quarto? Perguntou ela, parecendo estranhamente nervosa. Os pais dela adorariam uma refeição caseira, mas moram em Portland, e ela não tem dinheiro para pagar a passagem de trem para casa para um feriado tão curto. Claro, assegurei. Quanto mais, melhor. Obrigada, disse Zoe, depois hesitou. Posso te perguntar mais uma coisa? Qualquer coisa. Como você fez? Continue quando todos achavam que você estava cometendo um erro. Meu pai ligou ontem à noite e começou um longo discurso sobre como estou desperdiçando meu potencial em ciência da computação quando poderia estar na faculdade de medicina ou direito. Senti uma pontada de reconhecimento tão forte que quase me tirou o fôlego. Os padrões continuaram, geração após geração. Traga sua colega de quarto e chegue algumas horas mais cedo, sugeri. Acho que temos muito que conversar. Mais tarde naquela tarde, Zoe chegou com sua colega de quarto, Tamika. Enquanto Diana entretinha Tamika com histórias dos nossos primeiros dias de startup, levei Zoe ao meu escritório em casa, um espaço iluminado com vista para o lago. Seu pai acha que você está cometendo um erro com ciência da computação? Perguntei assim que nos acomodamos com o chá. Zoe assentiu, infeliz. Ele fica dizendo que não há futuro para as mulheres, que vou bater em um teto de vidro. Ele quer que eu me transfira para a pré-medicina no próximo semestre. Sorri com tristeza. Algumas coisas nunca mudam. Como você lidou com isso? Todo mundo achando que você estava jogando a sua vida fora? Pensei na pergunta dela com cuidado, querendo oferecer sabedoria genuína em vez de meras banalidades. Gostaria de poder dizer que sempre fui confiante, que nunca duvidei de mim mesma diante da desaprovação deles, admiti. Mas a verdade é que foi difícil. Houve noites em que chorei até dormir, me perguntando se eles estavam certos, se eu estava apenas sendo teimosa ou ingênua. Zoe assentiu, sua expressão sugerindo que ela já havia passado por dúvidas semelhantes. O que me fez continuei, foi acreditar no trabalho em si. Eu amava o que estava construindo. Mesmo quando os investidores nos rejeitaram, mesmo quando meus pais me dispensaram, o trabalho em si parecia certo. É com isso que você precisa se conectar à alegria da criação em si, não apenas o resultado potencial ou a aprovação dos outros. Conversamos por mais de 1 hora, abordando tudo, desde cursos específicos até a navegação em espaços tecnológicos dominados por homens. Quando nos juntamos aos outros, Zoe estava um pouco mais ereta, com os olhos mais claros. À medida que os convidados começavam a chegar, observei a interessante dinâmica social que se desenrolava em minha casa. James e sua noiva conversavam amigavelmente com Thomas, encontrando pontos em comum nos aspectos legais das aquisições de tecnologia. Diana puxou conversa com minha mãe sobre arte, um interesse que eles surpreendentemente compartilhavam. Meu pai analisou minha opinião com apreço, fazendo comentários sobre valores imobiliários que eu preferia interpretar como sua versão de elogio. O momento mais marcante foi quando uma de nossas desenvolvedoras juniores, uma jovem brilhante que eu havia orientado em um programa para mulheres na tecnologia, explicou com entusiasmo seu projeto mais recente ao meu pai. Para minha surpresa, ele ouviu atentamente, fazendo perguntas relevantes que demonstravam interesse genuíno. Você construiu uma comunidade e tanto, observou Alison, juntando-se a mim na janela enquanto eu observava as interações. Tentei criar o que precisava quando estava começando, respondi. Apoio, mentoria, crença genuína no potencial. Ela assentiu, pensativa. Gostaria de ter sido mais disso para você. Seu simples reconhecimento, sem desculpas ou justificativas, me tocou profundamente. Antes tarde do que nunca, eu disse, falando sério. Enquanto nos reunimos ao redor da mesa, observei o grupo eclético. Minha família biológica estava presente, sim,
mas também a família que escolhi, aqueles que acreditaram em mim quando a fé era escassa, que apoiaram minha visão quando outros não conseguiam vê-la. Eu penso naquele texto às vezes, admiti para Diana mais tarde, depois que a maioria dos convidados já tinha ido embora e estávamos arrumando a cozinha. Aquele que disse que eu não estava pronta para a mesa da família. Diana bufou. O universo tem um senso de humor perverso. Assenti, colocando a última taça de vinho na lava-louças. A rejeição que parecia tão devastadora na época havia se tornado um momento crucial na minha história, o ponto mais baixo que precedeu a ascensão triunfante. Se eu tivesse me sentado naquela mesa de ação de graças no ano passado, cercado por familiares que me subestimaram e colegas de trabalho que não me conheciam, teria encontrado forças para me manter firme em meu próprio valor quando o sucesso chegasse? Uma semana depois do Dia de Ação de Graças, minha mãe ligou com o convite anual de Natal. O Natal da família Carter foi ainda mais elaborado que o de Ação de Graças, com parentes distantes chegando de todo o país e o círculo social da minha mãe se expandindo para preencher todos os cantos da propriedade. Esperamos muito que você se junte a nós este ano, Genevieve, disse ela, com a voz carregada do calor humano que usava para pedidos sociais importantes. Todos estão ansiosos para te ver, especialmente depois da sua adorável reunião de ação de graças. Considerei o convite, ponderando o progresso genuíno que tínhamos feito em comparação com a consciência de que velhos padrões permaneciam profundamente arraigados. Minha presença na celebração de Natal deles ainda seria, pelo menos em parte, sobre o que eu representava, e não sobre quem eu era. Na verdade, tenho outros planos este ano, disse gentilmente, ser voluntária no Girls Code, ajudar a organizar o hackathon de fim de ano para adolescentes carentes. Ah, respondeu minha mãe, incapaz de esconder completamente sua decepção. Bem, parece que vale muito a pena. Talvez você possa passar aqui à noite. O antigo eu teria concordado, priorizando as obrigações familiares em detrimento dos limites pessoais. O novo eu reconhecia a importância de fazer escolhas alinhadas aos meus valores. Não este ano, disse eu com firmeza, mas vamos marcar um almoço particular em janeiro, só nós duas. Depois de encerrar a ligação, senti uma satisfação silenciosa que nada tinha a ver com conquistas profissionais ou sucesso financeiro. A verdadeira medida do meu crescimento não estava nos números de aquisições ou no reconhecimento da indústria, mas na minha capacidade de definir meu valor independentemente da validação externa. A jornada desde aquela dolorosa rejeição no Dia de Ação de Graças até hoje me ensinou que o verdadeiro sucesso não é medido por quem te recebe à mesa, mas pela sua coragem de construir a sua própria mesa e enchê-la com aqueles que genuinamente celebram o seu eu autêntico. Ao olhar para o futuro, percebi que o resultado mais valioso do meu sucesso não era o dinheiro ou o status, mas a liberdade de viver de acordo com minha própria definição do que importa, a liberdade de escolher quais relacionamentos cultivar, quais tradições honrar e quais novos caminhos trilhar. Você já teve que provar seu valor para pessoas que deveriam ter acreditado em você desde o início? Como lidou com essa jornada e o que aprendeu sobre si mesmo ao longo do caminho? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar se isso ressoou com você. Lembre-se, às vezes, as pessoas que não abrem espaço para você à mesa delas estão, sem saber, lhe dando o empurrãozinho necessário para construir algo maior do que elas poderiam imaginar. Obrigada por ouvir, e que você sempre encontre a coragem de definir o sucesso em seus próprios termos.